E aí, galera, como vocês estão? Hoje a gente vai falar de um fato relevante que o Banco do Brasil soltou ontem sobre os seus dividendos que ele vai pagar esse ano. E a gente vai falar sobre isso e também vai fazer projeções para esse ano e quanto que eu acho que o Banco do Brasil vai pagar de dividendos esse ano. Então, se você quer ver esse vídeo, já se inscreve no canal e deixa o like aí. Você fazendo esses dois cliques, você vai me ajudar muito e vai fazer com que o meu canal consiga crescer e entregar para mais pessoas. Então já se inscreve aí no canal. Então, bora lá para a gente falar sobre esse fato relevante que o Banco do Brasil soltou aí ontem, né? Então, qual que é esse fato relevante? Ele soltou um fato relevante em relação aos seus dividendos de 2026. E como que vai funcionar? Então, eles colocaram aqui, né, que o Conselho de Administração aprovou o payout de 30% para o exercício de 2026. Vai ser pago sobre JPC ou dividendos. Lembrando que o JPC tem 15% que já é retido na fonte, né? Então desconta imposto, e dividendos a partir desse ano também vai ser taxado até 10%, acima de R$ 50.000 recebidos. Então, ele vai pagar 30%. O que é 30% de payout? 30% de payout quer dizer que ele vai pagar 30% do lucro para os acionistas. Depois de pagar todos os impostos, todos os custos, sobra um lucro. E sobre esse lucro, o Banco do Brasil vai pagar 30% aos seus acionistas. E aqui, como que vai funcionar esses pagamentos, né? Esses pagamentos serão pagos, aqui eles falam aqui, né? Ó, o BB remunerará os acionistas em 8 fluxos, sendo 4 pagamentos realizados ao longo dos trimestres de referência. Então, vai ter 8 pagamentos de dividendos, barra JPC, e vão ser divididos em 4 meses, que são os trimestres que tem, né? Os 4 trimestres que ele solta durante o ano. Tinha muita gente achando que o BB Seguridade não ia pagar esses 8 dividendos no ano. Mas isso é uma boa notícia, porque ele vai pagar 8 dividendos. A única coisa ruim é que vai ser em meses iguais, né? Então vai ser 2 pagamentos por meses iguais. E quais serão os trimestres aqui, né? Então ele coloca aqui, ó, referente ao primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre e quarto trimestre. E aí ele coloca aqui, ó, a data do anúncio do primeiro pagamento aqui será feito dia 19/2, do primeiro trimestre de 2026. Então ele vai soltar provavelmente o relatório nessa data de anúncio e o pagamento será feito 11/3. Então a gente vai ter o primeiro dividendo aí dia 11/3, em março. Lembrando que o Banco do Brasil também vai soltar o relatório do quarto trimestre de 2025, nesse fevereiro também, e provavelmente vai ser pago em março. Então, são 2 pagamentos em março. Um referente ao primeiro trimestre e outro referente, que vai ser, eles falam que é pagamentos antecipados do primeiro trimestre, e outro do quarto trimestre de 2025, né? Então, a gente vai ter 2 pagamentos aí em março. E aí, o próximo pagamento será feito dia 11/6, que vai ser também um pagamento antecipado, e o outro pagamento que vai ser complementar de 11/6 do primeiro trimestre. Então, ele sempre divide assim o Banco do Brasil. Ele divide o trimestre em 2 pagamentos. Um pagamento antecipado e um complementar. A mesma coisa vai ser dos próximos meses. Ó. Então, o terceiro trimestre aqui, ó, vai ter dia 11/9 um pagamento e 11/9 um pagamento do segundo trimestre, que vai ser o complementar. E o quarto trimestre aqui vai ser o pagamento 10/12 e 4/12 aqui, o complementar do terceiro trimestre. E aí, o outro pagamento, dia 10/3, que é igual ele sempre faz, né? Que é do quarto trimestre. Igual ele vai pagar do quarto trimestre de 2025, agora em março desse ano. Então vão ser 8 pagamentos aí. Tendo em vista isso, a gente vai simular aqui projeções de quanto de dividendo eles vão pagar por mês para os acionistas. Por mês não, né? Perdão, por ano, no ano. A gente pode fazer essas projeções aqui de acordo de que a gente acha que ele vai ter de lucro esse ano. Então, vamos fazer essa simulação aqui e eu vou fazer minhas projeções minhas, que eu acho que o Banco do Brasil vai fazer. E também vou fazer algumas projeções que pode ser que ele aconteça se ele melhorar muito esse ano. Então, bora lá para a gente fazer essas projeções. Então, como que eu vou fazer essas projeções, né? Eu vou pegar os lucros de 2025, 2024 e 2023 e a gente vai simular mais ou menos o que eles lucraram nesses anos, né? Se a gente pega os lucros aqui de 2025, que foi o último ano, né, que o Banco do Brasil desempenhou bem mal. Por que ele desempenhou mal? Porque ele está com inadimplência alta, né? Então, ele desempenhou muito mal e conseguiu entregar um resultado muito ruim.
A gente não tem do último trimestre ainda, né? Mas os 9 trimestres que a gente teve aqui, o Banco do Brasil, ele teve um lucro. Eu vou aumentar aqui um pouco para vocês verem melhor, né? Aqui, ó, ele teve um lucro de 15 bilhões, arredondando aqui, né? De 15 bilhões até agora, dos 9 trimestres de 2025. Ele tinha uma projeção para lucrar aqui de 21 a 25, né? Então, esses são os indicadores que ele espera bater no final de 2025, que ainda falta o quarto trimestre. Mas é o revisado, eles colocaram que eles vão lucrar de 18 a 21 bilhões. Eu acho que eles vão lucrar aqui de 18 a 19 bilhões. Vamos simular de acordo com isso aqui, porque provavelmente esse ano, no começo do ano, o Banco do Brasil ainda não vai se recuperar 100%. Se ele se recuperar, vai ser do meio do ano para o final. Se a gente pegar aqui outros anos, né? Se a gente pega aqui em 2023, ó, 2023, o Banco do Brasil lucrou 35,6 bilhões, em 2024, 37,9 bilhões. Já em 2025, a gente viu que foi, por enquanto, 15 bilhões e a expectativa é 18 a 21 bilhões. Então, vamos fazer as estimativas de acordo com isso aqui que a gente tem. Então, eu coloquei aqui, né? Quanto que ele paga de payout, que a gente viu aqui que ele vai pagar, né? 30% dos lucros, então eu coloquei 30%, e aqui eu fiz alguns cenários, né? Então, ó, o Banco do Brasil, se ele lucrar o mesmo tanto, se ele não melhorar nada, se ele continuar igual ano passado, com a inadimplência alta e não melhorar nada, e lucrar 19 bilhões, ele pagaria 5,7 bilhões de dividendos para os acionistas. Isso aqui, colocando a 30% de payout, né? Ou seja, desse aqui ele pagar 30%, daria R$ 1 de dividendo. Se a gente pega, vamos, aí esse cenário 2, eu acho que é o mais provável de acontecer. Esse cenário 2 aqui, ó, eu coloquei 22 bilhões. Então, se ele melhorar um pouquinho o rendimento dele e melhorar as inadimplências e conseguir melhorar esse ano para o meio para o final do ano, eu acho que é possível ele bater esses 22 bilhões. E eu acho que é o cenário mais provável aqui. Se ele lucrar 22 bilhões, daria um dividendo de 1,16 centavos, R$ 1,16, né? Ele lucraria 6,6 bilhões de dividendos aí que ele distribuiria. E daria 1,16 por ação. Por quê, né? Porque ele tem 5,7 bilhões de ações aqui na sua carteira, né? Então, tem que dividir pela quantidade de ações que ele tem, isso aqui daria o quanto que ele pagaria. Já no cenário 3, que é mais perto, né, de 2023, que foi o que ele lucrou em 2023, ó, 2023 foi 35,6 bilhões. Então, os cenários mais realistas que eu acho é o cenário 2 e o 3, porque o cenário 2 eu acho que se ele melhorar um pouco, e se ele conseguir melhorar mais para o meio e para o final do ano, lembrando que tem eleições, né, então esse aí também é um fator que desregula muito essas empresas estatais, pode ser que isso não aconteça, mas eu acho que entre o cenário 2 e o cenário 3 vai ser o cenário que vai acontecer. Se ele lucrar 26 bilhões, ele pagaria 1,37 por ação. Já se ele lucrar 35 bilhões, que é o que ele lucrou em 2023, se ele voltasse com o mesmo resultado de 2023, ele pagaria 10 bilhões e 600 milhões para os acionistas, o que daria um dividendo yield por ação de 1,87. E se ele lucrasse igual em 2024, se por acaso o Banco do Brasil melhorasse muito, e melhorasse a inadimplência, e melhorasse desde esse começo do ano, ele pagaria para nós 37, ele lucraria, né? 37,900 milhões, que foi o que ele lucrou em 2024, e daria de lucro para a gente, de pagamento para os acionistas, de 11 bilhões e 370 milhões, o que daria um dividendo yield aí, um valor, né, de 1,99 por ação. Se a gente pega aqui, ó, nos cenários aqui, né, os mesmos cenários do lado, e ver quanto que eu receberia, olhando na minha carteira, eu tenho 4.969 ações. Então, eu coloquei aqui, né, a quantidade de ações que eu tenho, e eu receberia em cada cenário, ó, no primeiro cenário eu recebia R$ 4.900, o que daria um dividendo yield aqui, né? Hoje em dia, que a cotação que está 21,20, daria um dividendo yield no primeiro cenário de 19 bilhões de 4,32%, que é um dividendo yield muito baixo. A gente tem que esperar dessas empresas aqui que estão no setor best de pelo menos 6%, né? Então, daria um dividendo yield muito baixo. Agora, esse cenário 2 eu acho que é o mais realista. Se fosse lá, que a gente viu aqui, né, de 22 bilhões de lucro, que eu acho que é o mais realista, que daria 1,16 por ação, daria 5,46%
de acordo com a cotação de hoje. Eu acho que vai estar mais ou menos nessa faixa. O Banco do Brasil esse ano vai pagar mais ou menos de 5 a 7% de dividendo, na minha visão. E eu receberia aqui R$ 5.753 nesse ano. Já se ele lucrasse aqui 26 bilhões, eu receberia 6.799, né, R$ 6.800, e daria um dividendo de 6,45%. A partir desse cenário aqui, já é um cenário positivo para a gente, porque o banco está vindo de uma inadimplência alta e daqui para frente já seria um cenário bom para esse ano, né? Então, a partir de 26 bilhões de lucro, já é um cenário bom para o banco aqui, né? Que daria 6% de dividendo, 6,50% de dividendos. Se ele lucrasse lá 35 bilhões, daria 1,87, eu receberia R$ 9.300, o que é um cenário que é possível, mas é um cenário muito difícil para o Banco do Brasil, porque ele vai ter que se recuperar esse ano. Eu não estou falando a longo prazo, eu estou falando desse ano de 2026. Eu acho que a longo prazo, o Banco do Brasil vai se recuperar e vai voltar a pagar um payout bem mais alto que 30%. Mas esse ano ele está em recuperação, né? Então eu não sei se ele consegue bater esses 35 bilhões de lucro líquido. Eu acho que não consegue, mas pode ser que consiga, mas é um cenário difícil. E daria 8,84% por ação. E já no cenário mais extraordinário, assim, que aí esse que eu acho muito impossível do Banco do Brasil conseguir, que seria 37 bilhões, ele pagaria R$ 1,99 por ação, eu receberia quase R$ 10.000 e daria 9,41% por ação. Então, esses são os cenários aqui que a gente estipulou, né? Que a gente fez de projeção futura aqui para o Banco do Brasil. Banco do Brasil é a minha maior posição na minha carteira, ele tá num preço bom, ele tá custando R$ 21,16 agora, já deu até uma baixada hoje, só que aqui não é atualizado 100%, né? Vamos ver a cotação dele, ó. Ele tá custando, deixa eu pegar aqui, ó, BBAS3, vamos ver quanto que ele tá com cotação hoje, 21,53. Então ele já subiu bem hoje, só que eu acho que ele ainda está em oportunidade. Por que eu não estou comprando mais Banco do Brasil, né? Eu não estou comprando mais Banco do Brasil porque ele é a maior posição da minha carteira. Ele representa, na minha carteira de ações, 25% da minha carteira de ações. Eu já consegui dar uma diminuída, né, diversificar um pouco aí, mas mesmo assim ainda está muito alto. Ele está em oportunidade, se não fosse a maior posição da minha carteira, eu ia continuar comprando. Se a gente pega aqui, ó, o preço justo dele, né, que seria visando cotação, ele deveria custar R$ 40. Lembrando, gente, que há 1 ano e meio atrás, Banco do Brasil chegou a custar R$ 30. Então eu acho que ele vai ter essa volta, eu acho que ele vai subir de volta, ele vai conseguir se recuperar, mas vai demorar um pouco, não vai ser esse ano ainda, na minha visão. O PVP dele, né, que é o preço ao valor patrimonial, está muito descontado, está 0,67, isso aqui, né, é o preço sobre o valor patrimonial, sobre as coisas que as agências, tudo que o Banco do Brasil tem, daria um desconto, então, de 23% de desconto, né. Já olhando os dividendos aqui, né, ele está com um dividendo yield médio, né, dos 5 anos de 9,89%, que é bom, é acima de 6% do 10 Bazin, e o preço, olhando dividendos, mesmo assim ele está em oportunidade, ele deveria custar R$ 30,79, com dividendos que ele está pagando hoje na média aqui, né, e hoje ele custa R$ 21,52. Ou seja, na minha visão, o Banco do Brasil ainda está descontado. Só que eu não vou continuar crescendo posição ainda porque representa uma posição muito grande na minha carteira. E a gente tem ações aqui que a gente quer comprar e crescer mais posição. Que a gente falou, uma das empresas que eu estou crescendo posição é Vale e Petrobras, né? E amanhã eu vou trazer vídeo de Petrobras para vocês. Essa semana eu quero trazer vídeo todos os dias aqui no canal para vocês. Eu vou trazer amanhã, provavelmente, CEMIG. Depois amanhã a gente vai trazer um vídeo sobre Petrobras. E também a gente vai analisar todos os relatórios que soltar em fevereiro. Que provavelmente vai ser de Banco do Brasil, BB Seguridade, Petrobras e Vale. Então, se você quer acompanhar esse conteúdo, já se inscreve no canal e deixa o like aí. E no vídeo de hoje é isso, gente. Eu trouxe aqui o fato relevante para vocês, né? Que é muito importante aqui, que a gente vai receber 8 dividendos esse ano. E também trouxe as projeções aqui para vocês que a gente falou que ia trazer. Então, no vídeo de hoje é isso. Deixa o like aí e se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, galera.